Boa noite, Isaías Navi. Boa noite, Michael Knight. Que prazer recebê-los. Boa noite, Isaías. Boa noite, professor Elton. Boa noite, Michael Knight. Boa noite a todos do chat. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, querido Michael Knight. Você é presbítero, né, Michael Knight? Você é um presbítero, né? Um pastor? Sim. Isso. Eu sou presbítero e também sou pastor. Boa noite, Elton. Boa noite, Isaías. Eu sou presbítero, também sou pastor auxiliar aqui na cidade de Goianésia, né? Nós temos uma congregação aqui e vai ser um prazer estar aqui novamente, né? Para compartilhar com os irmãos essa revelação que o Senhor tem nos concedido. Que bênção, né, gente? Então, estamos curiosos aí para saber qual que é essa revelação e já quero pedir a você para compartilhar essa live, gente. Não deixe de compartilhar essa live, tá bom? Pega o link aí, vou colocar o link aí no chat, vou deixar o link fixado no topo. Você pega o link, compartilha no Facebook, nas redes sociais aí e vamos botar muita gente aqui conosco para assistir esse grande debate desses dois homens de Deus, tá bom? Bem, e é possível existir debate entre homens de Deus? Mas é claro, a gente tem a liberdade da opinião e cada um deles tem a sua opinião. Então, sem mais delongas, eu já quero trazer na tela o relógio, dizer como que vai ser esse debate, e vocês podem ficar à vontade para falar comigo na hora que quiser e quando quiser, tá? Bem, eles terão, deixa eu colocar na tela, aqui está, o relógio, cadê? Aqui está. Então, 2 minutos, não apareceu ainda? 2 minutos para a apresentação e 2 minutos também para a pergunta. Poderão dispor de 5 minutos para a resposta e também 5 minutos para a réplica. Somente, não haverá tréplica, né? Não sei se vocês queiram, mas aí a gente tem que mudar a estrutura toda do Arena. E vocês poderão dispor de 1 minuto para fazer a resposta do chat. Se houver superchat, vocês poderão estar respondendo, gastando o tempo de 1 minuto. Se o chat for destinado aos dois, os dois comentarão. Se o chat for destinado apenas para um, apenas um comentará. Bem, sem mais delongas, quem de vocês foi o desafiante? Houve um desafiante? Eu desafiei o Isaías. Isso aí. Sendo assim, Michael Knight vai começar perguntando em todos os blocos. Michael Knight, eu já quero mandar um abraço aí pro pessoal da sua congregação. Às vezes você manda um vídeo para mim, eu esqueci o nome, aquele pastor, como é que é o nome dele que estava lá no vídeo que você mandou? O pastor Denis Lima. Pastor Denis Lima, um abraço para você. Como é o nome do seu estado? Aqui é Goiás, né? Anápolis. Um abraço para o pastor Denis Lima, de Goiás, em Anápolis. E o Isaías Navi. O Denis Lima é dos Estados Unidos. O pastor Denis Lima é dos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos, né? Então, um abraço para o Denis Lima dos Estados Unidos. E o pastor o professor Isaías Navi é de que estado, professor Isaías? São Paulo? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso. Muito bem. Carioca versus... eu não sei o outro, esqueci. Bem, vamos em frente, gente. 2 minutos, Michael Knight, para a sua apresentação. Seu tempo já vai ser colocado na tela, fique à vontade, comece quando você quiser. Boa noite a todos do Arena Apologética, ao Elton, ao Isaías Navi e a todos que estão nos prestigiando aí neste momento. Eu já quero aqui fazer menção aqui de alguns nomes de pessoas que estão nos prestigiando. O pastor Jonathan, do Ministério Voz da Verdade, lá de Mato Grosso, com o seu irmão que está ali, o irmão José. Eu quero também o pastor Ronaldo, a irmã Joyce, que tem nos ajudado aí, sido nossos companheiros nessa obra. Ao pastor Denis Lima, lá dos Estados Unidos. A todos os pastores, né? Se eu for citar nomes aqui, é muita gente, né? Então não vai dar para citar o nome de todos. Aos irmãos aqui de Goianésia, ao irmão Gerson, ao Mar Henrique, que também está nos prestigiando, a todos os irmãos. Hoje eu estarei aqui para
defender a doutrina da unicidade de Deus. O que é a unicidade de Deus, em rápidas palavras? É a fé monoteísta, irmãos. Nenhum único Deus, singular, né? Não há outro igual. Então, nós cremos que este Deus, que é único, que é Espírito, que enche os céus e a terra, ele se manifestou em carne. Então, na sua encarnação, nós temos o Filho, né? Que se trata o quê? Do corpo, do templo, do tabernáculo, da parte visível deste Deus que é invisível. Então, estarei aqui fazendo contraponto à ideia trinitária, né? Que diz que Deus, ele subsiste em 3 pessoas distintas, né? Nós vamos estar aqui refutando essa ideia, e eu quero mostrar aqui na Escritura, né, mostrando aqui os textos bíblicos, onde afirma que Deus ele é único, que ele é singular, e que ele se manifestou em carne para salvar e para redimir o homem consigo mesmo por meio do seu corpo, da sua morte. Amém? Muito bem. Profeta Isaías Navi. Isaías, você tem 2 minutos também para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, comece quando quiser. Uma boa noite a todos mais uma vez, e eu vou defender aqui a trindade, ou trinitarianismo clássico, né, de acordo com o que foi ensinado, né, pelos apóstolos e pelos pais da igreja. E aquilo que foi decidido, né, nos concílios também, apesar de muita gente demonizar e tal, mas não me importa. Eu vou defender aquilo que foi considerado como a ortodoxia cristã, né? Deus é uma essência e 3 pessoas, sendo que uma dessas pessoas, o Filho, adquiriu uma natureza humana, de modo que na pessoa de Jesus convergem 2 naturezas, divina, imutável, eterna, e uma humana, mutável e mortal, tanto que Cristo, pela sua natureza humana, ele morreu, mas ressuscitou e teve o seu corpo glorificado e permanece homem e Deus no céu, na função de mediador da humanidade. Ok? Então, vou defender isso. Defender a doutrina da trindade e a doutrina das 2 naturezas, que consiste na união hipostática. Ok? É isso que eu vou defender aqui contra a posição do nosso amigo Michael Knight, que, a meu ver, não difere muito do sabelianismo, né, que já foi considerado e condenado como heresia pela Igreja Cristã Histórica. Então é isso que eu vou defender. Obrigado. Muito bem, gente. Vocês já perceberam que, apesar dos homens de Deus, eles são muito educados. Eu gosto dos 2, tá? Quero deixar bem claro que eu amo o pastor Michael e amo o Isaías Navi. Os 2, para mim, são pessoas magníficas. Eu amo os 2, de verdade mesmo, tá? Os 2 são meus amigos. Vou ficar do lado de quem? Não sei, eu não tenho lado, eu não estou aprendendo, eu não entendo bem essas questões, então eu vou aprender com Isaías e vou aprender com Michael Knight, que é melhor que eu faço, tá bom? Então, vamos chamar a vinheta do primeiro bloco. Depois o Michael Knight já pode estar iniciando diretamente o debate. Pastor Michael Knight, você tem 2 minutos para fazer neste primeiro bloco a sua primeira pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Isaías, lá em Provérbios, capítulo 30 e o versículo 4, tem uma pergunta que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? E quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então veja bem, Isaías, eu quero que você responda essa pergunta. Né? Nós temos aqui uma pergunta no livro de Provérbios e a pergunta é:
quem, né? Quem subiu ao céu e desceu, quem cerrou o vento nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa e quem estabeleceu todas as extremidades na terra. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Eu queria saber se você, na sua doutrina, você entende esse texto e você tem a resposta para essa pergunta. Eu queria que você me mostrasse na Escritura. Aonde é que está a resposta dessa pergunta que está sendo feita aqui em Provérbios, capítulo 30 e o versículo 4. Muito bem. Isaías Navi, você tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. Bom, não vejo dificuldade na leitura desse texto, pelo menos pela alusão que ele nos faz, né? Quem subiu ao céu e desceu? Uma pergunta que nós podemos lá nos remete a João 3,13, que diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E algumas versões diz aquele que está no céu. Quem subiu ao céu e desceu ao céu? Quem encerrou os ventos nos punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho e o que, se é que o sabes? Bom, aqui a gente pode... Isso vai nos remete a Deus, ok? Deus. Por quê? Só Deus tem o poder de fazer isso tudo, né? Quem encerrou os ventos nos punhos, amarrar as águas numa roupa, estabelecer as extremidades da terra. Só o Criador. Qual é seu nome e o nome de seu filho? Bom, se o Criador tem um filho, é algo que nos foi revelado amplamente no Novo Testamento, né? Amplamente no Novo Testamento. Agora, se talvez o Marco esteja pensando, eu não sei qual o tempo que eu tenho para a resposta. Eu não sei se o Marco está querendo me pegar na primeira frase. Quem subiu ao céu e desceu, como se Deus, o Pai, tivesse subido ao céu e desceu, e existe a passagem que diz que o Filho o único que subiu ao céu e desceu. Eu acho que um debate entre unicista e trinitário é algo assim um pouco, sei lá, a meu ver, eu acho um pouco desnecessário, né? Porque a Trindade, ela vai defender que Deus é uma essência, a essência é a qualidade de ser, né, de um só, porém, essa essência contém 3 realidades individuais, de forma que Pai e Filho são distintos, mas contêm, ou eles possuem a mesma essência, a mesma substância. O sabelianismo vai confundir as coisas, vai dizer que Pai e Filho são o mesmo. Então aqui, quando ele lê, quem é o nome do seu filho? É ele próprio. Não há uma distinção. A não ser na questão aí da humanidade, né? Nós vamos distinguir a humanidade da divindade. É algo que também você que vai me explicar sobre o sabelianismo. De qualquer forma, aí está falando de Deus e seu filho. Uma alusão, não é uma coisa assim específica. Uma alusão. E quanto a subir e descer, questão de subir e descer, como eu creio que Jesus é Deus e é pré-existente, e sua pré-existência, ela é comprovada na Escritura por diversas passagens, e Deus também se manifesta, ou seja, e Cristo também, ele se manifesta na sua pré-existência, né, de forma visível. Eu fiz até uma live sobre isso, na questão das teofanias. Então, Cristo também subiu e desceu, e ele sendo Deus também. Tudo que Cristo faz, Deus faz, o Pai faz em conjunto, né? Ele próprio deixou isso claro na Escritura. Então, eu acho que é desnecessário você confundir as pessoas divinas, tá? Sendo que o texto, ele distingue pai de filho, né? A gente já teve um debate sobre isso,
E eu acho que, quanto à distinção, né, a posição unitária ela não é muito diferente do que a Trindade acredita, entendeu? Quanto à distinção entre pai e filho. Ok? Eu acho que é a minha resposta. Muito bem. Muito bem. Se o Michael Knight não concorda com a resposta, pode dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Amém. Ô, Isaías, você começou tão bem, só que você parou, né? O primeiro ponto você acertou, né? Que ó, quem subiu ao céu e desceu? E você respondeu, né? Você citou João capítulo 3, o versículo 13, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E aqui nós temos, Isaías, presta atenção, a revelação da unicidade de Deus. Porque Jesus, apesar de ser o Filho do Homem, ele estava no céu. Por quê? Como Deus, como o Espírito Santo, que enche céus e terra, Jesus ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas como homem, ele estava ali na terra, né? Mostrando o quê? Que Jesus tem dupla natureza. Então vamos aqui para o texto aqui, ó, porque você não respondeu, você não falou o nome, qual que é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabes, né? Veja que isso aqui, eu acredito que a pessoa só pode entender isso aqui por revelação, porque Deus tem que revelar isso aqui. Vamos então para o texto aqui, vamos continuar aqui, ó. Então você já disse que Jesus foi ele que subiu e desceu, você está certo. Agora vamos mais. Quem cerrou o vento nos seus punhos? Foi o próprio Jesus, Isaías. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 39, quando os discípulos eles estavam ali pensando que ia morrer, né? Jesus ele acalma a tempestade, ele fala assim, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, né? E o vento se aquietou e houve grande bonança. Foi Jesus que encerrou o vento nos seus punhos. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem foi, Isaías, que andou sobre as águas? Não foi o Senhor Jesus Cristo, né? Ele cumpre todos esses requisitos aqui, ó. Aí fala bem aqui, ó. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem foi, Isaías? Foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele é esse Deus que estabeleceu todas as extremidades da terra, conforme está escrito lá, ó, em João capítulo 1, versículo 3. E todas as coisas foram feitas por ele, tá vendo? Foi ele que estabeleceu todas as extremidades da terra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 10 e o 11 diz bem assim, ó, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Tá vendo? Quem que estabeleceu todas as extremidades da terra? João capítulo 1, versículo 3, e o versículo 10 e o 11 foi Jesus Cristo. Agora veja que interessante, que qual que é o seu nome? Jesus Cristo, ele tem, presta atenção, ele tem 2 nomes, porém é um nome só. Isso é uma revelação. Porque olha para você ver onde é que está a resposta dessa pergunta. O anjo, ele respondeu isso aqui para José. Lá em Mateus, o capítulo 1, do versículo 23, que diz, eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Emanuel, que traduzido é o quê? Deus conosco. Tá vendo? Jesus, ele é Deus e ele é homem. Na sua divindade, qual que é o nome que ele ia chamar ele? Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E aí fala bem assim, ó, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu então a sua mulher. E não a conheceu, né, até que ela deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Olha o nome do pai e o nome do filho. O nome do pai, Jesus na sua divindade, Emanuel. E na sua encarnação, falando do seu corpo, Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é o único nome, Isaías, que é dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Se você também lê, Isaías, lá em João capítulo 17, o versículo 6, está escrito, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Qual foi o nome que Jesus manifestou? O nome do Pai. Agora veja o versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome, o nome que me deste. Está vendo? O nome que está no Filho é o nome do Pai. Porque em Jesus Cristo já habita toda a plenitude da divindade. Então veja que se você entender agora essa revelação, você vai ver que Deus ele é um só e que ele se manifestou em carne. Na sua divindade, Jesus, falando do Espírito Santo, ele é quem? Ele é o Emanuel, ele é esse Deus que se encarnou, ó, Deus conosco.
né? E na sua encarnação, ele recebeu um nome humano, um nome terreno. Qual que é o nome humano dele? Jesus. Qual que é o significado do nome Jesus? Significa Yahvé é salvação, né? Jeová é salvação. Então veja que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, respondendo a pergunta de Provérbios aqui, agora conhecendo essa grande revelação da unicidade, qual que é o seu nome? Qual que é o nome do seu filho? Emanuel e Jesus, se tratando da mesma pessoa, porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá vendo que Jesus é o eu sou? João 8:24. Ok. Isaías Navi tem 2 minutos neste primeiro bloco para fazer a sua primeira pergunta. Tempo na tela. Minha pergunta, certo? Então, Atos, eu quero que o Maicon me explique Atos 2:31. E eu quero que ele me diga se Jesus tinha uma alma humana. Me explique Atos 2:31, explique que alma é essa que não foi deixada no Hades. Além do corpo, Jesus tinha uma alma humana ou ele era o próprio Pai encarnado? Essa é a minha pergunta. Era para fazer pergunta ou tinha uma réplica? Não tinha não, né? Não, era pergunta. Essa réplica depois. Essa é a minha pergunta, desculpe. Essa é a minha pergunta. Michael Knight, 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. Vamos lá para o texto, então. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Isso. Na unicidade, Isaías, Jesus Cristo, se tratando da sua humanidade, veja bem, Jesus Cristo, ele tem o seu espírito é divino, porque foi o seu espírito que se fez carne, né? A Bíblia diz que o verbo era Deus, e esse Deus, ele é espírito, João 4:24, correto? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo, a palavra, né, que também é sopro, vento, é o próprio Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é esse Espírito Santo de Deus que se manifestou em carne, que se encarnou. Então como é que a gente explica a questão da encarnação, Isaías? Quando esse Deus, ele gera um corpo para que ele viesse habitar nesse corpo, a alma do Filho se trata o quê? Se trata do seu intelecto. Jesus tem o Espírito Divino, que é o Pai, a sua divindade, e se tratando do Filho, vem a alma e o corpo. Conforme Lucas disse, que ele crescia, né, tanto em graça como em sabedoria, assim, o desenvolvimento do intelecto, porque a alma é a sede das emoções, né? Então, se tratando da humanidade, nós temos a alma e nós temos o corpo. Então, esse Deus, o Pai, ele é o Espírito Santo, ele é a divindade de Jesus Cristo. Conforme eu disse lá, ó, Jesus Cristo, ele é Deus conosco, ele é Emanuel, falando da sua divindade. E da sua humanidade, Jesus Cristo, o homem. Você já viu aquele texto lá em 1 Timóteo 2:5? Porque há um só Deus, falando do Espírito, e um só mediador entre Deus e os homens, falando do quê? Falando do seu corpo. E esse corpo, ele tem também uma alma humana, que é onde fica a sede das emoções, do intelecto, que a gente vê que a Bíblia explicando que ele cresceu em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então veja aqui, vamos olhar para o texto aqui, que você fez uma pergunta, você só mandou ler e explicar, né? E perguntou se Jesus tinha uma alma, né? Como é que era essa questão da unicidade, né? Então já estou te respondendo. O Espírito de Jesus é a divindade, né? A sua natureza divina é o Pai, o Espírito Santo, e na sua humanidade, na sua encarnação, esse corpo, ele tem uma alma que se trata o quê? Do seu intelecto e do seu coração, aonde tem ali todas as emoções da natureza humana. Você está entendendo? Então aqui eu já respondo a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção, né? Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos somos testemunhas. Ou seja, Deus ressuscitou a sua natureza humana, o seu corpo.
né? Quando fala que não será a sua alma, não será deixada no inferno, e nem a sua carne vê a corrupção, fala o quê? Fala que esse ser humano, a natureza do próprio Deus, ela o quê? Ela ia pagar o preço dos nossos pecados, né? Ia ressuscitar para quê? Porque tinha que haver a ressurreição, Isaías, porque o próprio Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele não poderia deixar o seu próprio corpo lá, você está entendendo? Porque se Jesus falou que ele é a ressurreição e a vida, ele mesmo deixaria o seu corpo lá sem ter a ressurreição? Paulo falou que se não houvesse ressurreição, a nossa fé era vã e nós não teríamos esperança, não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Então esse texto aqui, ele é muito simples, ele fala o quê? Fala do próprio Deus para justificar o homem, que a Bíblia diz que pela sua ressurreição, nós somos o quê? Nós somos justificados. Por quê? Porque a vitória de Jesus Cristo, ela é também a nossa vitória, né? Abraão, ele foi justificado pela fé, por quê? Porque ele creu na ressurreição. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso, que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé era vã e de nada serviria a pregação do evangelho. Então, aqui nós entendemos até a questão da soteriologia, né, da salvação, nós podemos aqui ver a maravilha da unicidade. O próprio Deus, na sua carne, né, ele teve que se encarnar para dar a sua vida, porque a lei exigia o derramamento de sangue, exigia a morte, o salário do pecado é a morte, então na sua encarnação ele teve que morrer. Mas ele sendo a ressurreição e a vida, a morte não pôde retê-lo, ele ressuscita o seu próprio corpo, e aí vem o texto, onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Então esse texto aqui, explicando ele corretamente para você, fala o quê? Fala da ressurreição para a nossa justificação, para nós termos esperança, e é o próprio Deus que disse lá no Velho Testamento que ele era o Salvador e o Redentor, e ele cumpre isso na sua encarnação, nos salvando e nos redimindo, tá bom? Espero que tenha satisfazido a sua pergunta, porque foi isso que eu entendi que você quis perguntar. Amém? Isaías Navi pode dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, comece quando quiser. Vamos ver se eu consegui entender o que ele quis dizer. Parece que ele disse que o Pai é a divindade de Jesus. É a divindade. Isso. Então, o Pai não seria alguém, seria a divindade. Assim, estou falando de forma separada. A divindade. Então, o Filho seria a humanidade. Então, nós temos aí uma humanidade e uma divindade. Os dois são Deus. Porém, quando eu perguntei sobre a alma, né, eu queria saber se ele tinha uma alma humana, um intelecto puramente humano. Se ele tem um intelecto puramente humano, vai haver aí uma separação entre um intelecto divino, que é o do Pai, e o humano, que é do Filho. Não poderia ser a mesma mente. Por quê? Porque se ele tem uma alma humana, como que vai coexistir a alma humana e a divindade, sendo que a divindade como pai, né, de forma distinta da pessoa do filho, sendo que é a mesma pessoa? Como seriam a mesma pessoa, né? Eu acho que é claro para mim que o texto ali ele está fazendo uma distinção de indivíduos, né? Você tem Deus, o Pai, que ressuscita Jesus, ainda que Jesus tenha uma divindade, como eu acredito, e que você tem a pessoa de Cristo, que é corpo, alma e espírito. Um homem completo. Essa humanidade, ela é completa, né? Essa humanidade tem que ser completa, com raciocínio lógico humano, para que o sacrifício seja completo. Então, é complicado você dizer que a alma de Jesus, o Espírito de Jesus é o Pai, mas que é o Espírito Santo, mas a alma dele seja ele próprio e, ao mesmo tempo, não é... Os dois são um no sentido de serem o mesmo, né? Complicado. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Porque você vai contra a distinção, né?
A distinção apresentada claramente na Escritura. Para mim, nesse ponto da distinção, eu concordo com os unitaristas. Eu, na minha posição unitarista, eu acredito que a distinção ela é clara, entendeu? O grande problema é que o unitarista ele não consegue enxergar o que há por trás da distinção, né? Esse é o problema. Agora, o unicismo, a unicidade, ela ignora completamente a distinção que há entre pai e filho. Não é uma distinção real, é apenas divindade e humanidade, mas eu acho que não é bem assim, né? Senão você vai negar a realidade individual de Jesus Cristo, distinta do Pai. Quando Jesus ele foi batizado, uma voz do céu disse: "Este é meu filho amado, a quem tenho prazer, a quem me comprazo." Então você vê o Pai falando do céu, né, a respeito do Filho, e o Filho lá no batismo. Então estavam em dois lugares diferentes, pelo menos aparentemente, certo? Então dizer que o Filho é o próprio Pai, né, ainda tem o Espírito Santo que desce em forma corpórea de uma pomba. Então você vê a distinção entre três aí, muito clara no batismo de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Agora dizer que o Pai estava se batizando é ir contra o texto, né? Contra aquilo que está sendo dito ali, né? Essa minha réplica. Ok. Sem mais delongas, nós já vamos para o segundo bloco. Pastor Marco Knight, você tem 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta. Fique à vontade, comece quando quiser. Isaías, eu quero fazer para você aqui uma pergunta que essa pergunta ela calou o Atafona. O Atafona, quando eu fui debater com ele, fizeram essa pergunta aí e ele fugiu dela e ele não quis nem entrar nela. Vamos ver se você consegue. Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Diz assim: "E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, ela permanecerá fechada." Então, veja bem, a minha pergunta para você é: essa profecia, ela foi cumprida por quem? Quem foi que cumpriu essa profecia de Ezequiel? Né? Que diz que o Senhor, o Deus de Israel, ele entrou por essa porta e por isso ela permanecerá fechada. Eu queria que você fizesse uma relação com Jesus Cristo, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 7 e 11, onde ele está cumprindo essa profecia. E se diz que foi o Deus de Israel que entrou por ela, Jesus Cristo então não seria esse Deus que se manifestou em carne e cumpriu essa profecia? Trabalha aí para nós essa questão aí. Posso? Cadê o Elton? Pô. Tá mutado, Elton. Mutado aí. Sim, pois não. A pergunta foi completa já? Já. Posso? Ok. Você tem 5 minutos. Pode ficar à vontade. Comece quando quiser. Fica à vontade. Sim. Então, Maicon Knight. O que acontece, Maicon? Quando se fala em Yahvé, tetragrama, Yahvé, nós trinitários entendemos que são 3 pessoas. Deus são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, no Antigo Testamento, isso não é revelado completamente. Por isso que nós vamos ver o cumprimento em Jesus Cristo de coisas que Yahvé disse.
nesse ponto, nós podemos concordar de uma forma, basicamente, concordar. Né? Jesus é Deus. Jesus tem a divindade, creio. Porém, nós temos que entender que em Yahvé nós temos uma pluralidade de pessoas. Quando diz na Escritura que aquele que invocar o nome de Yahvé ou Jeová, né, será salvo, e essa profecia se cumpre em Jesus, no nome de Jesus, não significa que Jesus é o Pai, tá? Significa que ele é Deus, mas não significa que ele é o Pai dele, entende? Exatamente o que você já me deu a pergunta e já me deu a resposta, praticamente, da pergunta. A única diferença aí é que eu vou entender o seguinte, que Yahvé não é só no sentido de pessoa, de realidade individual. Ele é em essência, no ser. Por isso que nós vemos plural na Escritura, né, para se referir a Deus. Muitas passagens nós vamos ver a respeito de Yahvé, profecias que Yahvé faria pessoalmente e que Jesus cumpre, né? Que nem essa que eu falei, aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Os apóstolos vão identificar essa profecia se cumprindo em Jesus Cristo, né? Então você vai ver isso, exatamente o exemplo que você está me dando. Porém, você não pode identificar Yahvé com o Pai unicamente. Porque você não vê nenhuma passagem, por exemplo, no Antigo Testamento, dizendo que Yahvé é Deus Pai. Você não vai ver isso. Yahvé é Deus Pai. Essa designação Deus Pai, ela surge no Novo Testamento, onde há uma revelação da pessoa de Deus, né? De quem é Deus de fato, né? O Filho de Deus, ele é revelado de fato no Novo Testamento. O Espírito Santo é revelado de fato no Novo Testamento. Agora, a expressão Deus Pai, ela não aparece no Antigo, ela é uma expressão utilizada no Novo. O Filho de Deus, apesar da passagem que a gente viu aí de Provérbios 30, né? O Filho de Deus, como Messias, a gente vai ver isso no Novo Testamento. Então, quando se fala em Yahvé, não significa apenas Deus Pai. Entende? Significa tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, as profecias que você identifica de Yahvé se cumprindo em Jesus, eu concordo com todas elas. A diferença é que eu não vou considerar Jesus como o próprio Pai encarnado, de forma que as pessoas de Deus venham ser confundidas. Esse, para mim, que é o problema da sua linha de pensamento. Entendeu? E isso não quebra. Talvez você vai falar, mas se eu pensar como a Trindade, eu vou quebrar a unidade de Deus. Né? Não vai quebrar, porque os três são um. Né? Por isso que é uma unidade, não unicidade, no sentido de que Deus, sendo distinto em si mesmo, ele vai se confundir na questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O texto, ele traz essa distinção e essa distinção tem que ser respeitada e não simplesmente ignorada a favor de uma unicidade racionalizada, entendeu? Só isso. Muito bem. Michael Knight, você tem 5 minutos para réplica, caso não concorde com a resposta do professor Esaías Navi. Fique à vontade, comece quando quiser. Amém.
Isaías, não tem como, Isaías, eu confundir as três pessoas, porque elas não existem três pessoas. Veja bem, por que você falou aí que lá no Velho Testamento, Deus, você não vai ver essa expressão falando que Jeová é o nosso Pai? Por que existe? Eu vou te explicar agora por que só existe isso no Novo Testamento. Porque quando esse Deus se encarnou, falando do seu corpo, da sua encarnação, nós temos o Filho. Tá vendo aí, então? Você vê que ele é pai, por quê? Porque ele gerou um filho. Agora, olha o mistério. Por que Deus se encarnou e por que na sua encarnação nós temos essa expressão filho? Porque pela fé em Jesus Cristo, nós somos agora enxertados no seu Filho, que é quem? Que é o corpo de Deus. Então, para que Deus fez isso? Para reconciliar o homem consigo mesmo. Porque nós somos reconciliados com Deus, Espírito, no seu corpo, para que assim como ele está no Filho, ele agora também está em nós. Por quê? Porque nós nos tornamos do seu corpo e aí recebemos a adoção de filhos. Tá vendo por que Deus se encarnou e por que a sua encarnação tem essa expressão filho? Para que nós sejamos enxertados com Deus no seu próprio corpo, porque lá em 2 Coríntios 5,19 diz a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós somos reconciliados com seu Filho, nós somos reconciliados com seu corpo, então nós nos tornamos corpo de Deus e o próprio Deus agora habita em nós. Assim como a plenitude da divindade estava em Jesus, a plenitude da divindade agora também está na igreja, que é o quê? Que é o corpo de Cristo, e assim como ele é filho, nós também somos filhos. Então veja, Deus se tornou filho para nos dar a filiação. Por isso que você vai ver essa revelação da paternidade no Novo Testamento. Agora veja, você na Trindade, você crê na distinção. Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Mas na palavra de Deus, Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. João 14,7, Jesus fala isso para os discípulos. Ele fala assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando Jesus fala para eles que eles tinham visto o Pai, aí Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Porque Felipe não tinha, né, na sua mente entendido que Jesus era o Pai. Por isso que ele faz a pergunta, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus é o quê? Olha aí a questão do português, aí, o pronome pessoal. Ó. Felipe, estou. Ele pediu o quê para mostrar o Pai? O que Jesus responde? Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus ele é o Pai da eternidade. Não está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque o menino nasceu e um filho se nos deu. Veja, a encarnação vem pelo nascimento. Antes da encarnação, Jesus é quem? Jesus é Deus. Ele é o Pai. Ele é esse Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Qual que é os nomes desse menino? E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você quer confirmar que Jesus é o Pai da Eternidade? Vai lá para Isaías, vai lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Palavras de Jesus, está escrito de vermelho, ó. E aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Interessante que Jesus ele vai falar lá em João 8, 24, ele fala bem assim, ó, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você lembra, Isaías, quando Moisés, ele pergunta para Deus lá no monte, fala, Senhor, qual que é o teu nome? Para que eu diga aos filhos de Israel, e eles creiam que tu me enviaste. Aí a resposta fala assim, diga aos filhos de Israel, que o eu sou, né, me enviou a voz, né? Eu sou, Moisés. Diga aos filhos de Israel que o eu sou me enviou a voz. E Jesus, ele fala lá em João 8, 24, que ele é o eu sou. E é interessante que você vai agora para Apocalipse, Isaías, capítulo 1, versículo 8, e você vai ver quem é o eu sou. Ó. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem que é? É Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, o que os apóstolos sabiam? Lá está escrito bem assim, ó, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, no corpo, tá vendo? Ó, no seu Filho Jesus Cristo. Este Filho, este corpo, ó, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá vendo que Jesus Cristo ele é o Deus da Escritura Sagrada? Lá em 1 Timóteo, olha o interessante, Isaías. 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, olha o que está escrito lá, ó. Ora, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Por isso que é difícil a pessoa entender, porque grande é o mistério da piedade. Ó, Deus se manifestou em carne.
Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Tá vendo? É o grande mistério da piedade, Deus se fazendo carne. Professor Isaías Navi, nesse momento, do parte B do bloco 2, você pode fazer a sua segunda pergunta. O seu tempo é 2 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Eu vou compartilhar uma tela, o professor Elton. Sim. É rapidinho. Tranquilo. Que eu quero botar aqui na tela para o pessoal ver. Tem como colocá-la maior um pouco, assim, do lado? Isso. Em Efésios capítulo 3, versículo 9, diz assim, Mário: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Se não existe diferença de pessoa, me explica aí como é que Deus criou o mundo, criou tudo, é o que está escrito ali, por meio de Jesus Cristo. Como é que é, Efésios aí? Se não há diferença de pessoas, como que Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo? Qual que é o texto, Isaías? Efésios 3:9. Já tem tempo, se quiser aproveitar. Sim, pode botar na tela. Lê de novo, do 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Nós temos exemplo dessa mesma passagem também em Hebreus 1:2. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho de Deus, né? Pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como que Deus fez o mundo por Jesus Cristo? Se os dois não são pessoas diferentes. Amém. Hebreus 1:2. Tá? Michael Knight, você tem 5 minutos, seu tempo está na tela, fique à vontade, comece quando você quiser. Muito obrigado, Isaías Navi, pela sua pergunta. Vamos entender essa questão, né? Deus criar por meio de Jesus Cristo. Né? Para que você entenda bem essa questão, Isaías, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Né? Lá em Salmos capítulo 33 e o versículo 6, diz bem assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca. Eu não disse que Jesus é o Espírito Santo? Já viu que a palavra é sopro, Espírito não está pneuma, não é sopro, não é vento? Então veja, a palavra de Deus é viva. Né? A palavra de Deus, o vento, né? A fala de Deus, a voz de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Que Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho. Segundo a doutrina da Trindade, o que os trinitarianos entendem? Entende que tem 3 pessoas e o Pai é tipo o arquiteto, Jesus ele é como se fosse ali um mestre de obra, um pedreiro, né? E aí o Pai elabora o plano e Jesus vai lá e cumpre o seu plano. Não é assim. Né? A palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas sozinhos. Lá em Isaías capítulo 44, versículo 24, diz que ele criou todas as coisas sozinho. Não tinha ninguém com ele. Entendeu? Sozinho, né? Se eu estou sozinho, não há ninguém comigo. Entendeu? Agora a Bíblia não diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus? Aí você vai lá para Gênesis. Gênesis você vai ver Deus criando todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas falando, pronunciando, olha para você, o Espírito da sua boca, a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela faz com que venha à existência aquilo que ainda não existe. Né? Do ex nihilo, Deus cria tudo, ou seja, ele pensa na sua mente, ele libera com a sua palavra, que é o seu Espírito, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Depois que ele se encarnou, e aí então nós temos a criação de Deus. Deus criando todas as coisas por meio da sua palavra, não é por meio de uma outra pessoa. Você está entendendo? Lá em Hebreus também está escrito, pela fé nós entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados. Você citou muito bem. Os mundos foram criados pelo quê? Por outra pessoa? Pelo filho, uma pessoa distinta? Não, pela palavra de Deus. Por que, Isaías? Porque Deus criou todas as coisas falando. Ainda no Salmos, capítulo 33, o versículo 9, também está escrito: porque Deus falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. Se você for ler Gênesis, você vai ver mais de 10 vezes ali, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e haja porção seca, e haja separação, e você vai ver sempre Deus falando e as coisas acontecendo. Quando Lázaro estava morto na sepultura, né, que Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Olha aí quando esse Deus Todo-Poderoso libera a palavra. Aquele ali que já estava na sepultura morto há 4 dias, ao ouvir o comando, né, ao ouvir a voz de poder, né, tudo ali, imagina que milagre maravilhoso, né? Eu fico até aqui maravilhado com esse Deus, viu, Isaías? Né? Deus fala e as coisas acontecem. Até um que já cheirava mal dentro da sepultura. Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Tá vendo que Jesus é esse Deus que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra? Quando ele foi pegar fruto numa figueira, que ela não tinha fruto, o que Jesus falou? Falou assim: ó, nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou-se imediatamente. Quando ele disse para a tempestade: faça silêncio, houve silêncio. Você está entendendo? Então, Jesus Cristo, ele é esse próprio Deus, né, que traz à vida todas as coisas por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Veja como é que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra é o próprio Deus. A palavra não é uma pessoa distinta, a palavra ela é o próprio Deus. Assim como a minha palavra, Isaías, ela sou eu mesmo. Né? A palavra de Deus fala o quê? Fala até do plano de Deus para redimir o homem, ou seja, Deus, ele se encarnou. A Bíblia não diz lá no 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne, foi justificado em espírito, né? Pregado entre os gentios, visto pelos anjos, crido no mundo e recebido em cima da glória. Olha que maravilha. Lá em Apocalipse capítulo 19 também vai falar, ó, aquele que está vestido com um manto, salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, explicando aqui para você, ó, quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, não está falando que tinha 2 pessoas criando. Está falando que Deus criou todas as coisas falando com a sua palavra. Olha aqui os Salmos aqui 33, verso 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. E lá em Hebreus, como eu citei, né, pela fé nós entendemos, Isaías, que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E se você fazer uma leitura simples de Gênesis, você vai ver Deus criando todas as coisas por meio da sua palavra. E a palavra de Deus que saiu, que se fez carne, ela voltou para Deus com a obra da salvação concluída. Conforme Isaías diz lá, né? Não acabou o tempo, porque senão eu ia falar. Professor Isaías, tem 5 minutos para a sua réplica, caso não concorde com a resposta. Tempo na tela. Bom, o que eu vi o Michael fazendo aí é negar a pessoa de Jesus. O que você fez foi negar a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que os testemunhos de Jeová fazem com o Espírito Santo, você fez com Jesus agora. Disse que ele é uma palavra verbalizada de Deus. Algo que não existe praticamente como entidade, como ser. É apenas uma abstração. Ali o texto diz bem claro que Deus criou o mundo por Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo Filho dele, e não por uma palavra no sentido de apenas falar e veio à existência de forma que neste poder da palavra não existe uma pessoa que é revelada por nós, né, ou revelada a nós por João. João vai nos revelar que, pelo Espírito Santo, claro, que a palavra pronunciada por Deus era um ser, uma pessoa, era o seu Filho Jesus Cristo, é o Logos, o poder do Logos. E outro detalhe, Michael, essa história de que Jesus era o mestre de obras de Deus, isso aí é uma crença das Testemunhas de Jeová, não é crença dos trinitários. A gente não crê que Deus mandou, fala assim, haja luz, aí mandou lá o Filho ir lá fazer a luz e o Filho fez a luz. Não é assim, não. Na verdade, o Logos, ele é o poder de Deus para criar.
faz parte de toda a divindade infinita, ilimitada, inconcebida pelo homem. E por meio desse poder infinito, o Pai criou todas as coisas. De certa forma, o Filho também cria, porque é uma obra em conjunto, e o Espírito também, como o Espírito lá, está escrito que pairava sobre a face das águas. Agora, o que você fez foi negar a pessoa de Cristo. Dizer que Cristo é uma simples palavra abstrata. O Logos não é uma palavra abstrata. Entende? Ninguém, né? Pega a história da igreja, pega os antigos que leram, que entendiam, os cristãos que morreram até, muitos mártires, né? Que deram suas vidas pelo Evangelho, vê se eles acreditavam que o Logos era apenas uma palavra e nada mais. Não, Jesus não é apenas um corpo, um avatar do Criador, não é isso. A Bíblia diz bem claro, mostrei 2 textos aqui, que Deus fez o mundo por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho. Então você dizer que Jesus Cristo é apenas uma palavra que abstrata, que não existe, a essência do próprio Jesus de forma distinta, é negar a Cristo. Para mim é negar a Cristo, assim como os testemunhos de Jeová fazem, negando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? Então é complicado. Isso aí vai contra o entendimento original do texto bíblico. Se ali o autor da carta aos Hebreus que quisesse dizer que Deus criou o mundo apenas por meio de uma palavra abstrata, jamais iria dizer que ele fez pelo Filho. Ele diz que fez pelo Filho porque esse Logos, essa palavra aí, não é uma palavra abstrata, é a pessoa do Filho. Esse Logos que está em João, que estava com Deus, que tinha um relacionamento com Deus no princípio, é a pessoa do Filho. E esse Deus é o Deus Pai, distinto. Isso significa que Jesus não é Deus? Não. Por quê? Esse é o problema que as pessoas não aceitam. Então, na tentativa de negar, no desejo de negar algo que a Bíblia apresenta, a pessoa vai por outros caminhos. Jesus é Deus com o Pai. Os dois são Deus. O Verbo estava com Deus, em relacionamento com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus com o Pai, um só. Entende? A tentativa de negar isso nos leva por caminhos que vão distorcer todo o entendimento da Escritura, a ponto de negar a pessoa do Filho, como o Michael, a meu ver, está fazendo, né? Essa é a minha resposta. Muito bem. Bem, senhores, que debate bom, né? Bem, eu quero convidar você para se inscrever no canal Arena Apologética, quero convidar você para deixar o seu like, quero convidar você também para estar fazendo parte, vamos para o terceiro bloco, faço minha propaganda, né? Do curso de grego bíblico. Nós temos um curso de grego bíblico, a qual eu sou o professor desse curso, e esse curso acontece todos os sábados, a partir das 14 horas e vai até às 16 horas, beleza? Você pode fazer parte desse curso conosco. Basta você fazer sua inscrição, você paga um valor risório e você todos os sábados vai ter acesso ao conteúdo que é ensinado por mim de forma sistemática, de forma objetiva, com uma didática que os alunos têm elogiado, têm gostado, né? Não sou eu que não falo por mim, mas eles que falam. Então, venha estudar grego bíblico, grego koine. Nós fazemos o início da introdução, falamos dos verbos, dos casos, agora estamos entrando em sintaxe, estamos falando dos auristos, né? Do imperfeito, auristo, qual a diferença, ele é papá, ele é pepé, tá super bacana. E agora nós também acabamos de dar uma aula sobre como usar de forma profissional e sem ser prejudicado os aplicativos, porque você pode usar os aplicativos e ser prejudicado, tá bom? Mas se você é um estudante de grego, mas se você é aquele que só quer um aplicativo,
Então, você não tem compromisso com o seu desenvolvimento no conhecimento da área da linguística, do grego especificamente. Mas se você tem um compromisso de crescer, de evoluir, de se tornar um exegeta, então você vai usar com sabedoria os aplicativos, para você não se tornar um viciado. Professor Isaías, que eu diga que também é professor e estudante de grego também, e sabe que os aplicativos são perigosos. E eu já fui vítima do uso incorreto dos aplicativos. Bem, sem mais delongas, vamos para o terceiro bloco. Michael Knight, você tem 2 minutos para fazer a sua última pergunta. Tempo na tela. Amém. Isaías, então já que você falou que você não aceitou, né? Eu mostrei para você na Bíblia que Deus ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Citei os textos, você poderia trabalhar os textos, né? Falar, Michael, não está assim porque não é dessa maneira e explicar seus textos, mas você simplesmente falou que eu estou negando a pessoa de Cristo quando eu digo que Jesus é a palavra. Então abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, do 1 a seguir. Está escrito assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos. E a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, veja bem, eu queria que você, então, mostrasse que está errado na Escritura, né? Trabalhasse aí os textos, até aquele que eu citei lá, o Salmo 33, o versículo 6 e o 9, né? Aonde você podia falar que Jesus ele não é a palavra de Deus. Eu quero que você me mostre na Bíblia, né? Textos bíblicos que vão dizer que Jesus não é a palavra de Deus. Ele não é a palavra que saiu da boca de Deus. Eu quero que você me mostre na Bíblia que Jesus não é a palavra que saiu da boca de Deus e se encarnou. Eu quero que você me mostre isso na Bíblia. Ok. Isaías Navi, você pode dispor do tempo de 5 minutos. Comece quando quiser, fica à vontade. Bom, em momento algum eu neguei que Jesus fosse a palavra de Deus, como está escrito, como, né, o Marcos está falando. Jesus é a palavra de Deus em que sentido? A palavra de Deus é Jesus, mas isso não significa que Jesus não seja uma pessoa, né? Agora, o que o Marcos fez foi negar a pessoa de Jesus, dizendo que ele é uma palavra de Deus impessoal. Ou seja, o próprio Deus de forma que só o Pai é essa pessoa. A palavra é apenas a palavra. E ela se apresenta como Jesus Cristo de alguma forma que eu não compreendo. O texto aqui é bem claro, tá? Em 1 João. A palavra que nós apalpamos, né? Nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso é uma palavra, literalmente falando, uma palavra literal, abstrata. Apenas uma verbalização pode ser tocada? Não pode. Logo, ele está se tratando, esse logos da vida aqui, é algo que vai além do entendimento de uma palavra simples. Tá? Está falando da pessoa de Cristo, tanto que logo depois você vai ler lá, ó, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. São dois aí. Não tem um só. Tem o Pai e Jesus Cristo. Ninguém que lesse isso aqui iria entender que o Pai é Jesus Cristo. Igual um rapaz aqui, cadê ele? Escreveu aqui para mim, disse que Jesus tem que... Como é que ele botou aqui? Jesus, para ser Deus, ele tem que ser o Pai. Aí ele botou... O Samuel Freire, Trunks a lenda, ele botou aqui:
errado, Isaías. Se Jesus é Deus, ele tem que ser o Pai. Complicado. Complicado. Se ele tem que ser o Pai, então o texto ele fere essa ideia, porque ele fala, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha a distinção. Há uma distinção, sim. Por mais que você... não, mas os dois são um. Eles são um, mas não são o mesmo. Tá? Quando lá diz que Adão e Eva seriam uma só carne, não significa que seriam a mesma pessoa. Então, ser um não significa ser o mesmo, ser o mesmo de formas diferentes ou algo assim. Jesus não é um avatar, um corpo que transporta a divindade. Então, voltando para o texto aqui do Michael, ele diz, fala da palavra da vida, essa palavra é Jesus Cristo, tá? Eu concordo que é Jesus, mas que é uma pessoa distinta do Pai, simples. Que o texto mostra isso. Porque a vida foi manifestada e a nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida eterna está em quem? Em Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ninguém que vai ler isso aqui vai dizer o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Ninguém, tá? Vai dizer que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Vão dizer que um é pai, um é filho e outro é filho. Jesus não é um avatar da divindade. E nisso eu concordo, apesar de estar todo mundo aqui me atacando também, os unitaristas aí, Testemunho de Jeová, ficam aí me atacando por causa, né, da minha posição como trinitário, eu concordo com eles quanto à distinção. O Pai é um e o Filho é outro. Não tem como. É claro que eu, como trinitário, vou defender que os dois possuem a mesma, compartilham da mesma divindade, mas são distintos. Ok? Eu acredito que não vão concordar comigo porque parece que é pessoal, né? É pessoal a questão aí. Mas eles têm que concordar. Tem que concordar quanto à distinção. Ainda que negue a trindade. Beleza. Essa é a minha resposta. Muito bem. Eu particularmente parabenizo os dois debatedores pela cordialidade, pelo respeito, tá? Nesse momento, Michael Knight, que se não gostou da resposta do Isaías Navi, poderá dispor de 5 minutos para replicá-lo. Tempo na tela. Isaías, vamos ver o que a Bíblia fala? Você está um pouco confuso, eu estou vendo que você está bem confuso aí, né? Mas eu vou te mostrar aqui a verdade. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, diz assim, e ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Veja bem, Isaías, Deus, antes da encarnação, a Bíblia não fala lá que Jesus Cristo, ele era o quê? Ele era o verbo. O que é o verbo? É essa palavra viva. A palavra é o próprio Espírito de Deus. Jesus, ele é o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, o versículo 18, Jesus, quando ele está falando de dar o Espírito Santo para os crentes, ele fala bem assim, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Agora, olha o tanto que é interessante. A Bíblia diz que Deus, antigamente, ele falou aos pais de várias maneiras, né? Por meio dos seus profetas. Como é que era isso? Deus, o Espírito Santo enchia os profetas, e aí os profetas falavam, assim diz o Senhor. E a palavra de Deus saía o quê? Saía de homens, no caso ali os profetas. Agora a Bíblia diz, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do seu Filho. Porque o Filho, ou Isaías, é o seu corpo, é o seu templo. Né? Lá em João capítulo 2, versículo 19, Deus diz, destruir esse templo, falando do Filho, da sua encarnação, onde a palavra de Deus está, onde o Espírito de Deus está, você entendeu? Deus agora tem um corpo para si. Por isso que a Bíblia diz que a comunhão é com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque se você tem um filho, né, você é enxertado no corpo desse Deus, e aí o Espírito de Deus habita em você. Porque assim como a plenitude da divindade
habitava corporalmente em Jesus, agora habita em você se você crê no Senhor Jesus Cristo e foi enxertado nele, se tornar o corpo de Cristo. Então veja bem, eu e o Pai somos um. Eu e a minha palavra somos um só. Deus e a sua palavra são um só. Só que Deus, ele gerou um corpo para que ele habitasse nesse corpo, para ele redimir e reconciliar o mundo consigo mesmo. Então esse é o mistério da piedade, né? O próprio Deus se fazendo carne. Então Jesus Cristo, na sua divindade, ele é esse Deus. Na sua humanidade, ele é o Filho. Então o Filho, não existe Deus Filho. Você está aí, você meio que está saindo do monoteísmo bíblico, quando você fala que são dois distintos e que desfrutam de uma mesma divindade. Isso aí não é monoteísmo. Isso aí é uma forma de politeísmo. É igual trindade. Tri é três, dade é Deus. Trindade não é um único Deus, trindade é três Deus. Você está entendendo? Lá em Isaías capítulo 55, versículo 10, está escrito assim, Isaías, ó. Assim como desce a chuva e o orvalho do céu sobre a terra, e para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão para o que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ó Jesus aí, ó. A palavra que saiu da boca de Deus. Estou te mostrando na Bíblia, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Eu não falei para você que a palavra é o Espírito Santo de Deus que se encarnou? E aí Jesus Cristo, na sua encarnação, se falando do Filho da humanidade, ele mesmo não disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a palavra de Deus estava ali para quê? Para que pudesse o homem ser redimido, reconciliado pelo derramamento de sangue. Então o próprio Deus, ele agora está habitando entre os homens, né? Ele gera um corpo para si, se falando do Filho, né? E o Espírito Santo, que é a palavra, que é o Espírito da boca de Deus, ele está nesse Filho, que é a divindade de Jesus Cristo. Você está entendendo? Jesus, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará tudo que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. E o Senhor Jesus Cristo não voltou para Deus com a obra concluída, né? Ou seja, lá na cruz ele não bradou, tetelestai, está consumado. Olha a palavra de Deus realizando a obra da salvação. Porque quem que morreu na cruz? Foi o próprio Deus na sua humanidade. E agora a palavra de Deus realizou a obra da redenção, redimiu o homem, e ela vai voltar para Deus, conforme João capítulo 3, versículo 13. Porque eu saí de Deus, olha a palavra, ó, eu saí de Deus e vou para Deus. Você está entendendo? Então, assim, nós não temos tempos aqui, que senão eu poderia explicar para você, mostrando dentro da Escritura Sagrada a dupla natureza. Ou seja, o próprio Deus se encarnou, na sua encarnação ele redimiu o homem, e agora a palavra de Deus volta para Deus com a obra concluída. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. O Filho se trata o quê? Se trata da encarnação deste Deus. Você está entendendo? Aí vamos entender 1 João 5,20. Olha que confissão maravilhosa. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o que? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo não é um segundo Deus, não é uma segunda pessoa. Ele é o primeiro e ele é o último. Uma doutrina que diz que ele é uma segunda pessoa, de três pessoas numa divindade, isso não existe. Ele é o primeiro, ele é o último. O alfa, o ômega, né? Isaías Navi poderá fazer a sua... Acabou. Pergunta. 2 minutos, tempo na tela, fica à vontade. Eu vou compartilhar a tela novamente. Para deixar, eu gosto de mostrar para todo mundo, né? Eu queria que o Marco me explicasse essa passagem aqui, ó. Jesus diz assim, ó: na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Vamos lá, 2 homens são 2 pessoas, correto? Eu sou uma pessoa, o professor Elton é outra pessoa, Michael Knight é outra pessoa. Tem 3 pessoas aqui. Então, se fossem 2, seriam 2 pessoas. Na lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Ele deu exemplo disso agora para falar o que ele vai dizer no versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Quer dizer, Jesus quer demonstrar que o testemunho dele é verdadeiro porque ele não está sozinho. Tem outro com ele. Ok? Que testifica. O Pai testifica, ele testifica de si mesmo e de mim também.
testifica aquele que me enviou. Agora eu quero a explicação do Michael. Como que, se Jesus é o Pai e só uma pessoa, então o testemunho de Jesus seria falso, ok? Porque não são duas pessoas. Como que você explica o testemunho de Jesus ser verdadeiro? Se é um só que está falando, se é o testemunho de um só. Acabou. Essa é a minha pergunta. Uau! Michael Knight, você tem 5 minutos para responder essa pergunta e eu estou curioso para ver o que você vai dizer. Tempo na tela. Fica à vontade, pode começar quando quiser. Ei, Isaías, você não podia ter rido agora não, viu? Quem ri por último ri melhor. Ó, para você entender essa questão aí, eu vou te mostrar o contexto. É porque você fez essa pergunta, você não está lendo o contexto, você não entendeu o que está acontecendo aqui, ó. Versículo 12, pegando o contexto. E falou, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, os fariseus eles vão replicar e vão falar bem assim, ó. Você testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Versículo 13. E aí, então, Jesus respondeu, falou assim, ó, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho ele é verdadeiro, sim. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis da onde venho e nem para onde vou. Então, veja, ele falou que o testemunho de Jesus, ele mesmo falando dele, não servia como testemunho, né? Então, Jesus, pega isso aí, Isaías, o testemunho de Jesus não serve. Ele não podia testificar dele mesmo, você está entendendo? Ele falou assim, ó, você testifica de ti mesmo, então o testemunho não é verdadeiro. Mas Jesus falou assim, ó, é verdade sim, por quê? Porque eu sou a verdade, né? Meu testemunho, ele é verdadeiro. Mas tá bom, se vocês não crêem no meu testemunho, aí vamos ler mais aqui, ó, vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. Se na verdade eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não só eu só, mas o Pai que me enviou. Agora ele fala bem aqui para eles, ó, na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então vamos entender aqui, Isaías, esse ponto aqui, ó. Eles falou para Jesus que o testemunho dele não servia. Quando Jesus falou, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus disse assim, ó, se o meu testemunho não serve para vocês, aí Jesus joga na cara deles o que, Isaías? Na lei. Agora olha o mistério aqui, a lei, Jesus não está falando que os dois que dão testemunho na lei é ele e o Pai, com 2 pessoas distintas. Porque lá em João 10:30 não está escrito, eu e o Pai somos um só. Então vamos entender, quando Jesus fala para eles bem aqui, ó, na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Jesus está jogando na cara deles, Isaías, que lá na lei tem 2 homens que dão testemunho de Jesus Cristo. Quem são esses 2 homens lá da lei, Isaías? Moisés e Elias. Eles são os que dão testemunho de Jesus Cristo, e eu vou te provar agora na Bíblia. Olha para você ver, vai lá agora para o Monte da Transfiguração. Você sabe, você conhece o texto? Aonde Jesus se transfigura e aparece quem? Os 2 homens da lei, Moisés e Elias. Eles, ó, quem é que está questionando Jesus aqui, que não está aceitando o testemunho dele? Apesar de ser verdadeiro, eles não estão aceitando o testemunho dele. Não são os fariseus? No que os fariseus apoiavam, Isaías? Eles não apoiavam, não era na lei? Os fariseus, eles não tinham esse negócio, é a lei de Moisés. Eles até tinham uma questão contra Jesus, falando que Jesus era contra a lei de Moisés, deturpava a lei de Moisés, não é isso? Então Jesus, quando fala bem assim, ó, na vossa lei, está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. O que Jesus está falando para eles, Isaías? Vamos entender, falando assim, ó, na lei suas aí, ó, tem 2 homens que dão testemunho de mim, é Moisés e Elias. Aonde é que nós vemos esses 2 homens dando testemunho? Lá no Monte da Transfiguração. Está lá Moisés e Elias, a lei e os profetas. Moisés simbolizando a lei e Elias simbolizando os profetas. Que eu até acredito que serão as 2 testemunhas que estarão lá em Apocalipse também, lá no monte, lá diante do muro de Jerusalém. São as 2 testemunhas. Aí ele fala bem aqui, ó. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Vou confirmar agora o que eu estou pregando, ó. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim também testifica o Pai que me enviou. Aí olha para você ver. Jesus fala do Pai, aí eles perguntam no versículo 19. Disseram-lhe, pois, aonde é que está o teu Pai? Porque Jesus falou que o Pai estava dando testemunho de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Ele mostra que o Pai é quem? É ele mesmo, a sua divindade.
Quando ele fala do Pai, eles estão querendo, igual vocês, Isaías, olhar, caçando uma distinção. E Jesus fala assim, vocês não conhecem a mim, nem o Pai, não? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que maravilha aqui, ó. Por quê? Porque o Pai é a sua divindade. Jesus, ele é o Espírito Santo, e Deus é Espírito, e Deus é um só. Lá em Apocalipse 21, versículo 7, Jesus está lá, ó, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Em Apocalipse 1,8, ele é o Todo-Poderoso, e ele é o Pai da eternidade, João 14, versículo 7. Você está entendendo? Então essa lei aqui, esses dois homens aqui, Jesus está jogando na cara deles, Isaías. A cara deles, que eles, lá na lei que eles confiam, está lá, o Moisés e Elias, a lei e os profetas deram testemunho de Jesus Cristo, do Messias, e quando ele chegou, né, mesmo fazendo sinais maravilhas, mostrando que ele era o Cristo prometido, né, provando que ele era aqueles que a lei profetizou, que Moisés e Elias deu testemunho, ele provando com sinais, o Pai nele, né, Jesus falou assim, o Pai também testifica, por quê? Porque o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quando eles perguntam do Pai, Jesus mostra quem? Ele mesmo. Então você tem que entender o contexto, aí você não me perguntaria isso aí, entendeu? Muito bem. Isaías Navi poderá dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica e réplica final. A sua última réplica. Seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando quiser. Olha, complicado, hein? Complicado. Eu acho que não é isso que o texto estava dizendo, não, hein? O texto estava dizendo... Era algo mais simples. Vamos lá. Bota rapidinho para mim. Tá rapidinho aqui, ó. Ele disseram assim, ó, tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. O que significa? Ele está querendo dizer que o que Jesus fala era mentira, porque não tinha ninguém para provar ali, ó. Dar testemunho. O que é dar testemunho? Confirmar o que ele fala. Então, quando ele diz, que ele fala assim, ó, ainda que eu testifico de mim mesmo, eu testemunho verdadeiro, porque eu sei de onde vim, sei para onde vou, e vós não sabeis de onde vem, né? Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Aí depois, e se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Olha isso. Não sou eu só. Michael, se não é ele só, tem outro. Mas eu o Pai, olha aqui, mas eu o Pai que me enviou. Cara, como é que você vai entender que isso aqui é um só? E na vossa lei também está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Esses dois homens, ele estava se referindo a ele e o Pai. O Pai não é homem, né? O Pai, ele estava ali como um homem, nós sabemos. Mas nós entendemos o quê? Que são duas pessoas. Ele e o Pai. Eu não sou eu só. Se Jesus fosse o Pai, fosse Deus, no sentido de ser o Pai também, só ele, o Pai na Terra, ele ia falar assim, eu falo de mim mesmo. Ele não ia falar que tinha outro com ele. Ele ia entrar em contradição, ele ia mentir. Porque ele ia estar falando de uma realidade que não existe. Se ele é o próprio Pai, não tem outro com ele. Tá? Não tem. Mas ele falou a verdade, não é? Não falou? Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Caramba, negar isso aqui é demais. Entendeu? Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, aqui não está falando de Moisés, Elias, nada a ver. Nisso aqui, eu vou concordar até com o pessoal aí, com a Testemunha de Jeová, vou ter que concordar com eles. Ainda que não pense como eles, em relação a, né, hierarquia, aquela coisa que Jesus é criatura, mas em relação à distinção de pessoas, é muito claro, o texto é muito claro. Para eu mudar isso aqui, eu tenho que forçar muito. Jesus falou que não estava sozinho, que tinha um outro. Então ele estava mentindo praticamente, ou fazendo uma encenação, alguma coisa assim. Não tem como você negar isso. Com certeza, se Jesus fosse o Pai, ele próprio fosse
o Pai encarnado não fosse o Filho, fosse a mesma pessoa, como vocês creem, unicista, Jesus não falaria dessa maneira. Ele falaria como um só. Eu sou Deus, no sentido de pessoa, encarnei, entrei nesse corpo. Não ia dizer que o verbo se fez carne, ia dizer que o próprio Deus Pai se fez, nem seria Pai, teria nem esse nome, ia ser só Deus. Deus se fez carne, simples. E aqui ele vai falar, ó, eu sou Deus aqui na presença de vocês e não tem essa. E pronto, não ia ter esse negócio de, eu não estou só, tem outro comigo e somos dois. Complicado, né? Dois homens, né? O texto vai contra aquilo que você defende, Michael. Aquilo que você... Aí você fala, você está confuso, Isaías. Não estou confuso. Eu estou simplesmente dizendo o que está escrito aí. Entendeu? E como unitarista que fui, poderia falar a mesmíssima coisa. Ele disse que são dois que estão aí. Então, sinto muito, mas não vai dar, não. Não vai dar para acreditar no que você está defendendo, não. Só isso. Obrigado. Só isso. Muito bem. E vamos em frente. Com isso, nós encerramos o debate, mas não acabou ainda, tá, gente? Porque tem perguntas do chat e eles vão fazer suas considerações finais daqui a pouco. E pergunta que vem é um superchat. Ó, o superchat é ativo para você fazer uso aí, tá bom, gente? Mas fica à vontade para usar o superchat. Explique, Michael Knight. As duas pessoas juntas no céu, Jesus e Deus. Cadê o unicismo? Atos 7:55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. A Silvana mandou uma pergunta que deixou o pastor Michael um pouco... Vamos ver qual será a sua resposta. Tempo na tela. 1 minuto. Não, Elton, a minha vontade é que eu tivesse 5 minutos para responder isso aí. Essa era a minha vontade. Veja bem, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Jesus Cristo é o templo, é o tabernáculo onde esse Deus está. Ou seja, Estevão, quando ele olhou para o céu, ele não viu duas pessoas, ele não viu o Pai, uma pessoa, né, porque João 1,18 proíbe isso, diz que ninguém jamais viu a Deus, né, e nem pode ver, porque a imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele olha, ele vê quem? Ele vê Jesus Cristo e ele vê o Pai no Filho, ele vê Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse capítulo 1 e o versículo 8. Você pode confirmar isso, que quando Estevão ele vai ser apedrejado, ele vai render o seu espírito, ele fala: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? E lá em Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó, falando da separação, né? E o espírito volta para Deus que o deu. A quem ele entregou o espírito? Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque ele viu o Pai no Filho. Né? Esse Deus, ele está no seu corpo, que é a sua encarnação. Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos pegar aqui o chat, a pergunta. Não vou pegar muitas perguntas do chat, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai para o acabamento final, mas eu quero pedir uma pergunta para o Michael Knight, do Academia de Profeta, pastor Maurício Bento. 1 minuto. Aliás, deixa eu ler, né? Eu não li, desculpa. Uma pergunta para Michael Knight. Em Gênesis 3:22, assim o homem agora é como um de nós. Deus, por acaso, sofre alguma doença mental, meu nobre? Ele pergunta, foi um pouco forte, né? Fica à vontade para responder. Você entendeu a pergunta? Entendi. Tempo na tela. Quando esse texto de Gênesis aí, ele está se referindo não a uma trindade, né?
O homem é como um de nós, né? Fala do conhecimento, né? Conhecendo do bem e do mal, né? Ou seja, os anjos lá, teve até rebelião no céu. Então, Deus ali, essa palavra, ela se refere a Deus, né? E aos seus anjos. A como um de nós, não está falando de aparência. Não está falando do quê? De conhecer o bem e o mal. Porque o pecado, ele colocou o homem nessa condição. Você está entendendo? Né? O homem, quando ele comeu da árvore, né, por causa da desobediência, ele teve conhecimento do bem e do mal. Então, assim, não está falando de semelhança, né? Não está falando aí de uma trindade. Esse texto está longe de ser uma trindade, né? Eu poderia até aqui, se tivesse tempo, entrar em pormenores aí para dar essa explicação, mas eu já respondo aqui. Se refere a Deus e aos seus anjos. Muito bem. Mais uma pergunta. Gente, prioridade é superchat. Já tem um vídeo da Atafona, mas a prioridade é superchat, tá? Tem superchat, a prioridade aqui. Eu ouço vozes. Aliás, eu ouço uma voz. Quando aparece um superchat, eu escuto uma voz dizendo assim: meu filho, pesque o superchat. Entendeu? Então, Silvana, que é a esposa do professor Isaías, uma nova perspectiva. Eu não quero Apocalipse, Maicon. Eu quero explicação deste texto. Repita a resposta do texto. Olha aí. Então, o povo do Arena é teológico, entendeu? Fique à vontade. Tempo na tela. Isso. Atos capítulo 7, o versículo 55, Silvana, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Depois você pode até entrar em contato com o professor Elton aí, que ele vai, no grego, ele vai te explicar essa direita. Não é lado, né? Direita aí está falando do quê? Do lugar de poder. Ele viu Jesus Cristo na sua glória, né? Uma exegese aí do texto no grego aí, o Elton vai te dar um esclarecimento bom sobre isso aí. Então, quando Estevão ele olha, ele vê quem? Quem é a imagem de Deus? Deus não é invisível, Silvana? Mas ele tem uma imagem. Lá em Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então se você quiser ver Deus, você tem que ver essa imagem de Deus, que se trata da sua encarnação. Deus, na sua encarnação, ou seja, ele trouxe essa imagem para nós contemplarmos. Por isso que Estevão, olhando para o céu, ele rendeu o seu espírito e ele disse, ele falou com Deus: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Ok. Eu já quero agradecer a Silvana pela contribuição com o Arena. Vamos pegar agora um vídeo que está vindo aí para, não sei para quem, para um dos dois, né? Vem do Atafona, um vídeo com a pergunta do Marcelo Atafona. Não tenho noção para quem que seja, tá? Verdadeiramente eu não sei. Então, já estou pescando aqui o vídeo. Olha aí, chega o vídeo aí, ó. Boa noite a todos, aqui é o Marcelo Atafona. Bom, tá aí o texto de Ezequiel 44:2. Eu não veria esse debate, iria fazer uma outra coisa, mas cheguei cansado, vou deixar para amanhã e fui dar uma olhadinha aí no debate dos dois. Então, o Michael Knight usa Ezequiel 44:2, diz que essa pergunta foi feita para mim no debate com ele, por alguém, e que eu fugi da pergunta e que ela me travou. Então esse vídeo, Michael Knight, é para te intimar para na próxima sexta-feira agora, nós dois debatemos sobre Ezequiel 44:2. Você vai provar para todos que é uma profecia messiânica. E você vai mostrar no Novo Testamento, com referências cruzadas, como essa profecia se cumpriu. E mais, você vai ter que mostrar o que de fato o capítulo 44 de Ezequiel trata. O que estava acontecendo com a nação e o que foi dito e o que aconteceu. Então você vai provar se é uma profecia messiânica ou não. Aí vamos ver quem é que trava. Eita, o bicho tá pegando aqui no Arena Apologética. Desafio foi feito, né? Elton. Oi. O Atafona falou pra mim que não ia assistir o debate. Você vê, ele tá assistindo caladinho. Eu mexi com ele, ele apareceu. Bem, vamos em frente. Ele mordeu a isca, né? Apareceu. Então, gente, já vou dar aqui os minutos para eles fazerem suas considerações finais. E Michael Knight, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, comece quando quiser.
Amém. Lá em 1 Timóteo, Isaías, e a todos que estão ouvindo aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, presta atenção. Olha o que diz, né? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 8, ele diz bem assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Tá vendo? Jesus, ele é o que, Isaías? Ele é o Senhor da glória. Qual que é o primeiro mandamento da Escritura, o mais importante que Jesus falou para o escriba, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28, que também está em Deuteronômio 6,4? Ouve, Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. E quem que é esse Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Se eles soubessem que aquele ser humano era o Senhor da glória, a Bíblia diz que eles não teriam crucificado. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 ao 7, presta atenção aí, Isaías. Está escrito, ao que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber das fontes da água da vida. Presta atenção no versículo 7. E aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Eu, aí, pronome pessoal. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essas são palavras de Jesus Cristo. Por isso que lá em João 8:24 está escrito, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, é o Jesus Cristo. Muito bem. Eu confesso que estou perplexo. Deixa eu mais uma fala para você daqui a pouco, tá, Michael Knight? Isaías tem 2 minutos também para as considerações finais. Tempo na tela. Bom, o que eu tenho a dizer é que a ideia de unicismo, unicidade, o sabelianismo, um nome que queira dar para essa linha de pensamento é insustentável. Biblicamente insustentável, né? Porque você vai negar a distinção clara, negar a pessoa de Cristo, dizer que Cristo é apenas um corpo. Eu vi aí, pelo que eu entendi, o Michael dizendo que Jesus é apenas um corpo, é apenas o templo de Deus, né? Só isso. E a pessoa, a realidade individual. O indivíduo é uma realidade. Cada indivíduo, cada pessoa, cada ser é uma realidade. Eu sou uma realidade individual. Jesus tinha a realidade individual dele próprio, distinta do seu Pai. Isso é muito claro. E negar isso é negar o texto bíblico, anular a pessoa de Cristo. E há momentos que Michael, na explicação dele, ele anula também a pessoa do Pai, quando diz que é Cristo. Quando ele fala que Cristo é Deus, ele tem que ser o Pai, ou o Pai ser Cristo. É confuso, é esquisito, é estranho. Isso foi condenado pela igreja. O unicismo foi condenado pela ortodoxia cristã. Então, o que eu tenho para dizer é que eu não nego a divindade de Cristo, não nego, porém, uma coisa que eu considero que ele deveria entender, que a Trindade descreve o paradoxo descrito na Bíblia, e não força o texto. Ele descreve a realidade paradoxal, em que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. Muito bem. Michael Knight, mais perguntas chegaram para ti em Superchat, tá bom? E eu tô pescando. Depois desse aqui, nós praticamente vamos encerrar. Um dos sujeitos no texto, Michael Knight. Não, tem 2 sujeitos no texto, Michael Knight. Michael Knight foi o que digo, tá, gente? Eu tô acostumado a falar com ele como Michael Knight, mas é Michael que ela escreveu. Tem 2 sujeitos no texto, Michael. Jesus não deveria nem ser visto, já que Deus e sua glória está lá também,
com Jesus? Errou a resposta. Obviamente, o público com o superchat tem o direito de intervir como réplica, né, a nível de cunho de réplica, como foi feito aí pela Silvana, né? Superchat tem poder aqui no Arena, tá, gente? Maicon, mas você também pode dispor do tempo de 1 minuto para comentar a réplica da Silvana, tá bom? Fica à vontade. Amém. Ô, Silvana, veja bem, ó. 1 Coríntios 2:8. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual os príncipes deste mundo jamais conheceram, porque se eles tivessem conhecido, eles nunca teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Quando o Estevão ele olha, ele vê que ele vê a glória de Deus. E quem que é o Senhor da glória? Não é o Senhor Jesus Cristo? Se eles soubessem, eles não tinham crucificado o Senhor da glória, né? E se você for lá ver em Apocalipse, dá uma lidinha aí, Apocalipse capítulo 21, lê do versículo 5 até o 7, você vai ver que tem um trono, Jesus assentado no trono, ele faz nova todas as coisas, e lá no versículo 7 ele diz, aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então os apóstolos, eles tiveram esse entendimento, eles fizeram a confissão, eles falaram que o filho era quem? Era o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por quê? Porque só pode fazer essa confissão quem entende a unicidade de Deus. E na unicidade, nós não tivemos tempo para explicar aqui, por isso que o Isaías não entende, nós falamos da dupla natureza. Deus, na sua humanidade, ele tem o filho, tem a fala do filho, o comportamento do filho e os ministérios da sua natureza humana, todos os ofícios. Amém? Ok. E para parar de pegar as coisas do chat, o Marcelo Tafona está reivindicando a resposta. O Elton, a Silvana mandou outro superchat. Mandou outro? É. Ô, rapaz, eu acho que eu... Mas é para mim agora. Acho que eu vou querer ficar aqui mais um pouco. Mas antes de pegar o superchat, porque aqui no StreamYard ainda não chegou, tá no YouTube, né? Daqui a alguns segundos chega. Marcela Tafona, ele pergunta, Michael Knight, respeitosamente, estou pescando aqui essa pergunta, tá, Michael Knight? Para você aceitar ou não. Já chegou no StreamYard, sim. Chegou? Dá uma olhada aí, volta atrás. Deixa eu ver. Chegou. Sim, chegou. Tô vendo. Tá. Chegou. Só pra te dizer. Eu já favoritei. Michael Knight não vai responder ao meu desafio? Travou? Se não responder ao vivo, está automaticamente cancelado. Eu penso que ele tá querendo... Aceita, Tafona. Ué, você sabe que eu aceito? Pronto. Então, Marcela Tafona... Tá aceito. Tá aceito o desafio, tá? Agora vamos para um chat, mais um superchat da esposa do Isaías Navi, né? E dessa vez, a Silvana mandou uma pergunta. Isaías Navi, explique Atos capítulo 7, versículo 55. A glória de Deus, Jesus à direita de Deus, tem a glória, Deus e Jesus à direita de Deus. Explique para o Michael. Tem 1 minuto, vai ser um pouco difícil por conta do tempo, né? Eu penso. Mas fique à vontade, Isaías. Comece quando quiser. Bom, eu não acredito. O Michael parece que ele fala que Jesus é apenas um corpo de Deus. Não é. Jesus não é só um corpo. Jesus é o homem. Quando você fala que Jesus é apenas um corpo divino, você está anulando o sacrifício, você está anulando a humanidade de Jesus. Aí você vai falar, não, mas tem a dupla natureza. Eu creio na dupla natureza também. Mas a humanidade de Jesus tem que ser completa. Entendeu? A humanidade de Jesus tem que ser completa. Ela não pode ser Jesus não pode ser um corpo que carrega a divindade. Não é isso. Quando diz que o verbo se fez carne, o verbo, a palavra de Deus, né, o Logos, uma pessoa de Deus, filho de Deus, ele se uniu à natureza humana que foi criada ali no ventre de Maria. Então você tem duas naturezas numa pessoa só. Mas não há confusão, ela não pode um Deus habitar dentro do corpo de Jesus no período que ele está na Terra, não é isso. É a pessoa de Cristo que está ali. Então, quando Estevão viu Deus e Jesus, ele viu dois, Deus e Jesus. Ok. Muito obrigado. Obrigado pelo superchat.
Obrigado aí pela contribuição ao canal Arena Apologética. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos vocês. Gente, e eu vou apresentar alguns livros, né, alguns amigos escritores, pastor Maurício Bento, Rony Kozer, com seu livro de escatologia, muito relevante. E eu vou estar apresentando aqui esses livros, tá? No decorrer dessa semana ainda, tá bom? Você conhecer as obras acadêmicas dos brasileiros, dos teólogos brasileiros, tá bom? Então, eu quero rapidinho aqui, antes de encerrar a live, apresentar para você essa obra, né? Eu tenho essa obra, eu recebi essa obra, Escatologia Bíblica, de Rony Kozer, Samuel Henrique, numa perspectiva transdisciplinar. Eu tenho esse livro, eu super indico, tá, gente? É muito bom. E para você comprar esse livro, basta você entrar em contato com o Rony Kozer através deste número que está aparecendo aí, 27999784158. 27 é o DDD 999784158. E você pode solicitar através desse número a obra de escatologia de um escritor brasileiro, Rony Kozer, Samuel Henrique. Super indico, muito bom. Comecei a ler, mas ainda não terminei, mas vou continuar porque é um livro fantástico. É isso aí. E para você adquirir o livro do pastor Maurício Bento ou do pastor Elias Soares, está aí, ó, ficou a live gravada. Você entra em contato com os números que está passando na descrição desse vídeo, tá bom? E você adquire os livros, né, do pastor Elias Soares e do pastor Maurício Bento também, que é o Desmascarando Satanás, um teólogo brasileiro que resolveu escrever acerca de Satanás, que ele conhece, sabe o suficiente para desmascará-lo. Que bom que sou amigo dele, né? Tá bom? Também não sou o Satanás, né, gente? Bem, professor Isaías, uma grande satisfação e honra estar lhe recebendo aqui no Arena Apologética, de verdade, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Michael Knight, também uma grande satisfação e honra lhe receber aqui no Arena Apologética. Essa live vai ficar gravada hoje, amanhã e para gerações futuras. Esse é um debate lindo que aconteceu aqui no campo das ideias, os dois extremamente respeitosos um com o outro, né? Parabéns vocês dois, tá? Pelos argumentos, pelo peso dos argumentos. E nós encerramos por aqui e eu quero me despedir dizendo: louvado seja Deus, como eu sempre digo, mas eu quero convidar os dois a comigo, abrir os seus braços e em uma só voz dizer comigo: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Como eu sempre digo também, Recares Kai Eireneto Kiriu Iesu Cristo Adelphoi Mu, ou Adelphoi Mu. Eu prefiro Adelphoi Mu. Shalom! Fiquem todos com Deus. E solta a vinheta do Arena Apologética.